uma mega fábrica da BYD que está sendo construída, o Lucas, que vai ter a capacidade de produzir 1 milhão de veículos. E assim, o território, a área da fábrica, 130 quilômetros quadrados, é equivalente à área de Campinas, ô Lucas. Então, é uma loucura o que os camaradas estão fazendo. Vamos para a nota aqui, como de costume, meus amigos. Todos os links ficam na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Mas vamos aqui para o texto. A BYD continua sua ascensão meteórica, solidificando a China como uma nova potência global na produção automotiva. No ano passado, a montadora chinesa já havia superado a Tesla em volume de produção de veículos elétricos, agora ultrapassou também em receita. Foram 107 bilhões no fechamento de 2024 contra 97,7 bilhões da Tesla. Sua fábrica em Zhengzhou está crescendo rapidamente e em breve sua área total será equivalente ou até maior que a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A gente de Campinas, a gente não está falando de qualquer cidade, né, Lucas? A mega fábrica, ainda em construção, será dividida em 8 fases de expansão e, quando concluída, ocupará cerca de 130 quilômetros quadrados, mais de 10 vezes o tamanho da Gigafactory da Tesla, que fica lá em Nevada. Atualmente, 60 mil dos 90 mil funcionários da BYD trabalham nesta planta, mas a empresa pretende contratar mais 200 mil pessoas globalmente nos próximos meses. A infraestrutura, Lucas, inclui moradias, espaços de lazer para os trabalhadores, tornando a fábrica uma verdadeira cidade industrial. A meta é produzir 1 milhão de veículos por ano nessa unidade, o que corresponde a 25% das vendas totais dos veículos da BYD em 2024. Então eu achei impressionante, né? Porque antigamente, né, Lucas, a gente, uma coisa que é muito certa, né, Lucas, que aqueles nossos professores de história sempre diziam. A história muitas vezes se repete, né, Lucas? Então você quer entender o que está acontecendo agora ou o que pode acontecer no futuro, você olha para a história. E essa coisa de fábricas gigantescas, de cidades industriais, isso não é algo de agora. Na verdade, inclusive, a Ford, o Lucas, a Ford, teve uma experiência aqui no Brasil, lá no estado do Amazonas, que eles tentaram construir algo semelhante e no sentido ali de verticalizar por completo a produção. Então tem um livro sobre isso, eu ainda não li, está na minha lista aqui. Se eu não me engano, da última vez que eu olhei, ele estava esgotado na Amazon. Se eu não me engano, o nome do livro é Fordlândia, que conta um pouco da história desse experimento, porque a ideia, por que Amazonas, né? Porque ali já estava próximo da extração da borracha. Como a ideia era verticalizar tudo, Lucas, eles pensaram assim: vou pegar de uma ponta a outra, já construo a fábrica aqui e daqui já despacho para o mundo. É óbvio que a ideia da super fábrica da Ford acabou não dando certo, mas você veja como é que essa coisa volta de tempos em tempos. Normalmente, hoje em dia, se você perguntar para um executivo, ele justamente é reticente em relação a construir essas fábricas gigantescas, porque ele tem receio de se comprometer com uma infraestrutura e depois, por qualquer razão, o mercado mudar, não sei o quê, e ele ficar com aquele elefante branco na sala, o famoso elefante branco. Mas a BYD parece realmente estar super confiante. Vale destacar, ô Lucas, que a gente vinha falando aqui no canal, a gente fala de indústria automotiva praticamente todo o programa, né? E a gente vinha falando que, de certa maneira, houve uma desaceleração na venda dos elétricos, puramente elétricos, no último ano, mas, em compensação, os híbridos estavam indo muito bem, obrigado. E aí, para montadoras que estavam apostando puramente nos elétricos, isso poderia ser um sinal de alerta, mas a gente não pode esquecer que a BYD produz ali nas duas categorias, né? Tanto no puramente elétrico quanto no plug-in híbrido. Então, eles estão realmente muito confiantes de que é o momento deles
tomarem esse mercado de assalto e realmente ter capacidade para abastecer o mundo todo. Aí eu peguei aqui alguns números do Statista, tá, que mostram um pouquinho dessas vendas. Aqui não está, isso é uma falha minha, aqui não está distribuído, Lucas, entre o que é puramente veículos puramente elétricos e qual é o percentual de híbridos. Mas só para a gente ter uma ideia dos números gerais, né? 2024 foram 17,1 milhões de unidades vendidas de veículos elétricos no geral, sem especificar o que é puramente elétrico e o que é híbrido, um aumento de 25% em relação aos números de 2023. A China lidera, tá? Foram 11 milhões de unidades vendidas na China, com um aumento de 40%. União Europeia e Reino Unido, 3 milhões de unidades vendidas, aí lá teve uma queda, então 3% a menos, mas em compensação, Estados Unidos e Canadá, 1,8 milhão de unidades vendidas, 9% de aumento, e no resto do mundo, 1,3 milhão de unidades vendidas, 27% de aumento. Portanto, você teve aí um leve declínio na União Europeia e no Reino Unido, mas no restante do mundo, aceleração, né? E só a China fica com 40%, Lucas, desse bolo. Ou seja, a fábrica da BYD, só abastecendo a China, ela já está, né, bem servida aí para ter sua capacidade, ali, vamos dizer, no máximo, né, para não ter capacidade ociosa. Mas se a gente pensar que a marca, a participação da marca está crescendo em muitos outros mercados, eu acho que agora, né, pela questão aí, como você falou muito bem no programa passado, uma questão muito mais geopolítica, você tem aí as novas políticas tarifárias, nos Estados Unidos vai ficar certamente um pouco mais difícil, né? Embora eu tenha minhas dúvidas, vamos ver na prática como é que isso vai ser, porque estava ouvindo um comentário, alguns veículos são tão baratos que mesmo com as tarifas, talvez eles ainda compensem, o Lucas. Mas acho que em outras praças, assim, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente vê BYD agora para todo lado, então realmente eles estão ampliando essa participação. Na Europa, parece que em algumas praças também essa participação é maior, acho que ainda tem algumas questões tarifárias também, em especial na Alemanha, né? Mas de qualquer maneira, é um movimento impressionante. Lucas, você imagina o que é uma fábrica do tamanho de um município, né? Do tamanho de um município. É um negócio inimaginável, né? Possivelmente supera em muito o conceito da cidade industrial da Ford, né? Que era muito mais no sentido de verticalizar tudo ali do que ter uma produção monstruosa, até porque, óbvio, né, naquela época, mais de 100 anos atrás, ou há quase 100 anos atrás, você não tinha um mercado global tão já estruturado como se tem hoje, então óbvio que você não teria o porquê também de construir fábricas com toda essa capacidade. Mas, Lucas, não deixa de ser impressionante a mega fábrica da BYD, que será maior do que a cidade de Campinas. Lucas Xavier, a BYD, né, nesse movimento, ela claramente, a gente falou da questão da super bateria, né, do sistema supercharger da BYD na semana passada, mas a BYD, de fato, parece não temer o futuro, mostra muita convicção, Lucas, que com ou sem tarifa dos Estados Unidos, o mercado global de elétricos será deles, né? Ou já é deles, né? Pelo menos eles mostram uma extrema confiança aí, no que está previsto para os próximos anos.